Falar contigo em Juízes capítulo 3 sobre como eu quero ser conhecido. Como que eu quero que as pessoas me conheçam? Nós vamos falar de um homem chamado Sangar. Eu acho meio difícil você ter ouvido falar desse homem na Bíblia. Ele se encontra lá no livro de Juízes. A maioria não conhece ele, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, normalmente nós não paramos para nos ater em pequenos versículos ou em pequenas explicações. A gente acaba pegando os personagens de grandes textos e que mais se destacaram. Mas o que eu quero falar com você com esse Sangar? Eu quero te mostrar que ele botou o nome dele na história. E é isso que eu tenho que parar e pensar. Como é que eu quero que o meu nome esteja na história? Como que eu quero ser conhecido? Como aquele que venceu ou como aquele que desistiu? É isso que eu tenho que parar para pensar. Quem é que quer ser conhecido como vencedor? Amém. Então você vai ver o que esse homem fez. Eu tenho que tomar uma decisão, porque eu é que escrevo a minha história. Talvez até esse exato momento sua história pode ter sido de lutas, de quedas. Sua história pode ter sido de dificuldades. Eu não sei, pode ter sido até uma história de alguém que até o presente momento errou. Eu não sei como é que é a sua história. Só que o fim da minha história não é decidido pelo que eu estou vivendo agora. Quem vai escrever o fim sou eu. Até agora eu posso ter vivido a pior fase, o pior momento. Só que eu posso decidir daqui para frente reescrever a minha história e escrever um final fantástico que vai fazer todo mundo esquecer dos erros que eu cometi. Eu posso decidir daqui para frente escrever minha história de uma maneira que fará com que todo mundo apague, esqueça dos erros que eu cometi. Quer ver um exemplo? Eu vou falar para você de homens que escreveram histórias que nós nos marcaram e lembramos até hoje. Quando eu falo o nome Noé, do que você lembra? Quem é que ouviu falar do Noé na Bíblia? Você viu? Quando eu falo Noé, qual é a primeira lembrança? Qual a lembrança? Ninguém lembra que o Noé tomou um porre, ficou nu na tenda. Ele errou. Mas só que ele escreveu a história dele de uma forma que ninguém lembra do erro. Todo mundo lembra do grande acerto que ele fez. Construiu uma arca. Quando eu falar para você do apóstolo Pedro, o que você lembra? Um homem que andou sobre o quê? Ninguém lembra que ele negou Jesus 3 vezes. Amém. Que ali ele foi covarde. Ninguém lembra da covardia. Todo mundo lembra do ato de fé dele andar sobre o quê? Viu como a gente pode escrever história? Eu não sei qual é a sua história, mas o que eu quero te perguntar hoje é: como você quer ser conhecido? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Quando eu falar para você Judas, do que você lembra? Porque foi assim que ele botou o nome dele na história. Quando eu falar de o rei Davi, o que você lembra? O homem segundo o coração de quem? O maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Mas você não lembra que ele adulterou. Ele não foi perfeito. Mas ele escreveu a história dele tão bem depois do erro do adultério, que ele se levantou de um adultério para se transformar no maior rei. E se transformar no rei que foi um homem segundo o coração de quem? Então você vê que nós escrevemos a nossa história. É isso que eu estou te perguntando. Como é que você é conhecido até hoje, aqui na sua cidade? Como é que as pessoas veem você, aqui na sua igreja? Como que você é visto? Como que você é conhecido? O que as pessoas falam de você? Eu não sei, eu recém cheguei. Então eu não sei como você é conhecido, não sei o que as pessoas provavelmente falam de você. Mas o que eu quero te dizer é, seja bom ou ruim, você pode mudar isso. Você pode decidir reescrever uma história para a sua vida. E uma história que vai fazer as pessoas esquecerem, talvez, os erros, os deslizes que um dia cometemos. E quando falarem o seu nome, elas vão lembrar de uma grande virtude. Quando falamos Noé, ninguém lembra do porre, do homem nu dentro da tenda. Todo mundo lembra do quê? Da arca. Um homem de fé, que demorou tantos anos para construir uma arca, mesmo ninguém acreditando, ele não deixou de acreditar. Quando nós falamos de Abraão, do que você lembra? Pai da fé. Isso mesmo. Quando a gente fala de Abraão, a gente lembra que ele foi o pai do quê? Da fé. Mas ninguém lembra que um dia ele mentiu, dizendo que a Sara não era esposa, que a Sara era o quê? Ninguém lembra que um dia ele mentiu, que um dia ele falhou, que um dia ele errou. Mas todo mundo lembra que ele é o pai da fé. Então eu quero entrar com você na história de Sangar e eu quero falar contigo. Como que eu quero ser conhecido? Como alguém que desistiu ou como alguém que lutou e venceu? É você que tem que decidir. Então vamos lá. Juízes capítulo 3, você vai começar no 31. Diz assim, ó: e depois dele
foi Sangar, filho de Anate. Agora presta atenção no que ele fez, que é importante. O que ele fez? Ele feriu quantos homens? 600. Irmão, 600 é pouco, é muita gente. Meu Deus, você imagina 600 vindo contra você. É muita gente. Só que a Bíblia está dizendo que ele feriu 600 homens. Com o que ele feriu? Vamos lá, qual era a arma dele? Com uma guilhada de bois. O que é uma guilhada de boi? Eu não sei, um instrumento que é um pouco difícil descobrir que instrumento era esse. Parece que ele era rígido, com madeira, devia ter uma ponta de faca embaixo. E diz que na ponta é como se ele fosse um chicote por cima. Não sei se aqui ele cravava a faca e batia com o chicote, mas é mais ou menos isso aí. Para matar 600 com um negócio desse, nem sendo muito bom você mata 600. Então, primeiro detalhe, a gente já sabe, ele só matou 600 porque Deus ajudou ele. Porque nem sendo o melhor profissional, você não tem condição física de lutar contra 600 homens. Você não consegue, não tem como. Então a gente já sabe o detalhe, Deus foi com ele. Mas por que Deus foi com ele? Então, ele matou com uma guilhada de bois. E agora leia o texto bíblico. O que diz a Bíblia? E também ele libertou. Quem é que ele libertou? Olha como é que ele botou o nome dele na história. Como um guerreiro, como alguém que estava em desvantagem, sozinho, sem recursos, mas que não desistiu e que foi lá e matou 600 e libertou o povo dele. É assim que o nome dele entrou na história. Eu não sei o que você está passando, enfrentando, vivendo, o que tem acontecido com você, o que tem vindo sobre o teu casamento, a tua família, a tua saúde, sobre a sua vida financeira, trabalho, qualquer área da vida, sua empresa, ou a sua vida pessoal. Às vezes você tem tido pensamentos que não são bons, a sua alma, você tem passado por crises de ansiedade, depressão, você tem passado por angústia, momentos de vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te fazer uma pergunta: como você quer ser conhecido? Como aquele que desistiu ou como aquele que lutou e venceu? Isso só depende de você, não depende de Deus, de mais ninguém. Primeira coisa que você tem que entender: se você decidir lutar, Deus vai lutar do seu lado. Amém. Mesmo que você esteja sozinho, não tenha recursos, não tenha força e fisicamente não tem condições de você vencer o adversário que está vindo, Deus vai lutar contigo. Porque não tem como esse homem ter matado 600 se Deus não fosse com ele. Ele nunca mataria 600. Ninguém, isso é desumano. Isso é fora do humano, isso é fora do natural. Deus foi com esse homem para ele matar 600. Agora vamos começar então. Primeiro, quem é que foi Sangar? A gente não sabe. Por que a gente não sabe muito da história dele? Porque a Bíblia não comenta a origem desse homem. A Bíblia não comenta a trajetória dele. Então o que nós sabemos desse homem? A única coisa que a gente sabe dele, pessoal, é o que o verso que a gente acabou de ler, o versículo que a gente acabou de ler disse, que ele feriu 600 filisteus. Isso mesmo, 600 homens, isso não é para qualquer um não. Qual era a arma dele? Uma guilhada. Uma arma lá engraçada, com uma ponta afiada, podia ser revestida de ferro, tipo, usada como um chicote. Agora, o que ele fez? Sozinho ele lutou com uma guilhada e libertou Israel. Claro que a gente sabe que Deus ajudou ele. Então, primeiro ponto, a gente não pode ficar reclamando que somos só nós que estamos lutando na nossa casa ou lutando por algum objetivo, porque ele não lutou com ninguém, ele lutou sozinho. E às vezes na sua casa você está reclamando: pastor, eu luto sozinho, o meu marido não luta, minha esposa não luta, meu pai não luta, minha mãe, o meu irmão, ninguém vem na igreja, só eu, na minha família só eu. Não reclame. Se tiver um disposto a lutar, Deus vai ajudar. E ali só tinha um disposto a lutar, e Deus foi com ele para que ele ferisse 600 homens. A nossa arma hoje, ela é tão quanto, ou até mais poderosa do que a arma que o Sangar usou. Por quê, pastor? Porque a nossa arma hoje é o nome de Jesus, que nós podemos vencer toda a investida que o diabo tem trazido contra nós. Agora, o Sangar tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para desanimar, mas ele correspondeu, ele foi lá e lutou pela liberdade dele. Ele tinha tudo para desistir. Você imagina, se coloca no lugar desse homem. Você está com uma aguilhada na sua mão, vamos dizer que tem uma faca embaixo e aqui tem alguma ponta de chicote, não sei o tamanho, como é que é. Você olha 600 homens vindo, você está segurando aquilo ali e você pensa: quem é que está do meu lado? Ninguém. Quem é que está do outro lado? Ninguém. E como é que está o povo atrás? Já saiu correndo. Aí você pensa: eu tenho 1 minuto para decidir. Ou eu vou correr e fugir também, ou eu vou lutar. E ele decidiu fazer o quê? Ele tinha tudo para desistir, ele não tinha condições.
ele estava em desvantagem, ele não tinha todas as ferramentas que precisava, ele não tinha ajuda e o apoio que ele necessitava, ele estava sozinho. E às vezes na vida nós vamos nos deparar com situações que nós vamos estar sozinhos. Às vezes a gente não tem com quem conversar, com quem abrir o coração, com quem pedir, para quem pedir ajuda, pedir uma orientação, uma palavra, um socorro, dizer para alguém, poxa, ora por mim, me ajuda, para mim ter força. Às vezes a gente não tem com quem compartilhar o que estamos vivendo, passando, enfrentando. E esse homem tinha tudo para desistir, tudo para olhar para trás, mas ele lutou. E talvez você que está aqui comigo hoje, você que está me assistindo, você tem tudo para desistir do seu casamento. E talvez todo mundo já te disse, se eu fosse você eu teria desistido. Por que tu não larga esse homem? Por que tu não larga essa mulher? Por que tu está casado com essa pessoa que faz isso para ti? Talvez tu tenha tudo para desistir do teu filho, que virou a cabeça, está perdido, para desistir da tua filha. Você tem tudo para pedir demissão no seu emprego, porque não dá mais para aguentar aquele emprego, aquele trabalho, aquelas pessoas, aqueles colegas, aquele ambiente. Às vezes a gente tem tudo para desistir, porque o médico disse que você tem uma doença raríssima, e que a sua doença não tem jeito, que a sua doença não tem solução, que não tem o que ser feito por você, e a gente tem tudo para desistir. O médico às vezes chegou a dizer para você, olha, você tem 2 meses de vida, o câncer já virou metástase, e já está espalhando pelo corpo todo, e você já sente até as dores, e a gente tem tudo para desistir. Mas a pergunta que eu faço para você, olha pastor aqui, presta atenção um pouquinho, como que você quer escrever a sua história? Como é que você quer que as futuras gerações lembrem de você, quando eles tocarem no seu nome? Como alguém que desistiu? Como alguém que se entregou? Como alguém que se divorciou? Como alguém que morreu doente, viciado, desempregado? Eu quero ser lembrado como alguém que não conseguiu, como alguém que desistiu? Ou eu quero deixar o meu nome na história como alguém que mesmo sem recursos, mesmo sem ter uma grande capacidade, eu consegui vencer, porque eu não desisti, e eu dei a volta por cima. Às vezes sua família diz, tu não vai ser ninguém, tu é um nada, você nunca vai ser feliz. Às vezes disseram, você é pobre, não tem jeito para você. Às vezes alguém diz, tu nunca vai fazer uma faculdade, só que esse é o seu sonho. Sangar não desistiu, mesmo sem recursos, mesmo sem ajuda, mesmo sem as armas necessárias, ele lutou. E Deus está do lado de quem decide lutar. Mesmo que você diga, pastor, eu não tenho força, mas se você decidir lutar, Deus vai estar com você. E é isso que eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Como é que eu quero deixar o meu nome na história? Como Sangar. Eu tenho que deixar o meu nome como o nome dele, ainda que todos à minha volta tenham desistido, ainda que tudo diga que eu não vou conseguir vencer, mesmo que os inimigos estejam em maior número, em vantagem sobre mim, lute, porque Deus está do lado de quem luta. E se você decidir lutar, Deus vai estar do seu lado. Mas não entra na batalha dizendo, eu vou ver no que vai dar. Se você entrar na batalha, você tem que entrar na batalha para dar a sua vida nessa batalha. Amém? Foi assim que ele entrou, ele estava lá, ou eu vou vencer, ou eu vou morrer. Ele entrou com aquela guilhada para dar a vida dele. Se você der o seu máximo, meu irmão, com certeza você vai vencer, como esse homem venceu. E a pergunta que fica é, como que eu quero ser conhecido? Como alguém que lutou até o fim, mesmo em desvantagem, mas porque eu acreditava no Deus que eu servia, eu venci. Ele venceu. E Deus está do lado de quem quer lutar. Você nunca vai lutar sozinho, porque Deus vai estar com você. Pastor, mas meu casamento é difícil. Mas diga para Deus, mesmo sem força, mesmo sem saber o que fazer, mesmo passando por essa luta, pastor, meu marido, você não conhece, é o homem mais difícil que tem, ele é teimoso, turrão, orgulhoso, não volta atrás, sabe? Tem homem que é assim, né? Ele quebra a cara, se dá mal, ele cortou a mão e diz, não, está doendo. E não para de sair sangue, você pergunta, está doendo? Vamos, não, está bem. Tem uns que são meio turrão, assim, durão, orgulhosão, e às vezes você está passando por isso, mas decida lutar. Se você decidir lutar, você vai vencer. Vamos ler de novo o versículo 31. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens filisteus. Como é que ele feriu? Com uma guilhada de bois. E também ele libertou a quem? Irmão, se você decidir lutar, Deus está do seu lado. Deus não está do lado de quem se acovarda, de quem recua, de quem olha para trás. Decida lutar para Deus, eu estou sozinho.
mas eu vou pegar as armas que o Senhor me deu e com elas eu vou até o fim. Eu não vou entrar nessa batalha para ver o que vai dar, eu vou entrar aqui para dar a minha vida, para dar o meu máximo. Eu não vou entrar para lutar pelo meu casamento. Eu vou vir na quarta, vamos ver o que vai dar, se o meu casamento vai melhorar ou não. Não, eu vou vir na quarta para dar a minha vida. Eu vou vir na quarta para dar o meu máximo, porque eu quero ver o meu casamento restaurado. É assim que a gente tem que servir a Deus, a gente tem que dar o máximo. Como é que você quer ser conhecido? Ele é conhecido como um homem que lutou em desvantagem, e talvez você nem conhecia direito, mas ele lutou em desvantagem, ele lutou em menor número, ele lutou com uns quase 100 armas, mas ele decidiu ficar aí e disse: eu vou lutar, e Deus foi com ele. Ele matou 600, a gente sabe que não foi pelo braço, foi Deus que operou um milagre, e ele libertou o povo de Israel. Se você decidir lutar, você vai libertar a sua família, você vai libertar o seu casamento, você vai alcançar o seu milagre. Só que eu preciso decidir. O meu nome na história não vai ser o nome de um derrotado, de um fracassado. O meu nome vai ser o nome de um vencedor. Eu dei a volta por cima, meu casamento melhorou. Talvez você é conhecido hoje como aquele que tem um casamento difícil, mas decida: eu vou lutar e o meu testemunho vai ser de quem tem um casamento de vitória. Como é que eu quero colocar o meu nome na história? Vamos comigo no livro de Marcos, Evangelho, Novo Testamento, Marcos capítulo 3. Pastor, meu filho está perdido nas drogas, e aí, o que você quer? Escrever o seu nome na história como aquele que viu o filho perdido e desanimou? Ou como aquele que tinha um filho perdido, mas você desceu no inferno, rebentou a porta do inferno e trouxe seu filho de volta e salvou ele? Como é que eu quero ser conhecido? Entra no inferno e salva o seu filho, porque Deus vai com você. Deus está do lado de quem decide lutar. Marcos capítulo 3, está difícil o casamento, decida lutar. Não seja aquela pessoa que estava difícil: eu já separei. Não, eu lutei até o fim, eu dei o meu tudo, eu dei o meu máximo por essa família. Vamos lá, Marcos 3. Pastor, eu vou lutar pelo meu trabalho. Luta, dá o seu máximo. Pastor, minha empresa está falindo, e aí? Como é que tu quer botar o teu nome na história? Como aquele que faliu? Ou como aquele que estava falindo, mas buscou a Deus, lutou em oração, clamou, pediu sabedoria, deu a volta por cima e hoje tem uma grande empresa? Como é que eu quero ser conhecido? Só depende de você. Deus está esperando a tua decisão, e Ele vai respeitar a tua decisão. Se tu decidir desistir, Deus não pode fazer nada. Se tu decidir lutar, Ele vai junto contigo. Marcos capítulo 3. Olha como é que esse discípulo aqui botou o nome dele na história. Marcos 3, versículo 13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse fazer o quê? Pregar. E para que tivessem poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, aos que pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote. Agora o final, como é que ele botou o nome dele na história? Judas Iscariote. Como é que diz? Como é que o nome dele ficou na história? Como é que eu vou escrever o meu? Judas botou o nome dele na história como traidor. Ele podia ter se levantado, ele podia ter se reerguido. Pedro também traiu, mas a gente lembra do Pedro como traidor porque o Pedro se reergueu. Ele decidiu mudar a história dele. O Judas se entregou. Depois de trair, o que o Judas fez? Ele desistiu, se enforcou. O Judas desistiu. Os dois cometeram o mesmo erro, o Judas e o Pedro. Negaram e traíram o mestre. Só que a diferença é que um decidiu se levantar e reescrever a história, o outro decidiu entregar os pontos. Como que eu quero ser conhecido? Não importa como é que as pessoas veem você hoje, o que elas falam de você hoje, só você tem o poder de mudar a sua história. Vamos em Eclesiastes capítulo 7. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, pessoal. Eclesiastes capítulo 7. Você tem uma caneta aí, sublinhe esse versículo na sua Bíblia, que ele é importante. Eu quero que você marque aí. Eclesiastes capítulo 7. Todos acharam? Eclesiastes vai Salmos, Provérbios, depois vem Eclesiastes capítulo 7. Vamos juntos comigo. Então não importa como é que eu sou conhecido hoje, eu posso mudar a minha história.
Você pode mudar o seu nome, mudar como que as pessoas te chamam e te veem. Só você tem esse poder de mudar a sua história. E Deus te deu essa capacidade. Ele está esperando a sua decisão. Como eu quero ser conhecido? Como Sangar. Aquele que mesmo em desvantagem, com poucos recursos, sem ajuda de ninguém, lutou. Talvez na tua família ninguém fez faculdade e alguém humilha você dizendo que você nunca vai se formar, que você nunca vai ser ninguém. Meu irmão, Deus, eu vou lutar. Eu vou romper essa situação. Eu vou ter formação, eu vou ser o primeiro da minha casa que conseguiu. E todos vão ver que Deus é comigo. Não desista. Pastor, disseram que eu não vou ser ninguém, que eu vou ser um nada. Esqueça o que disseram. Eu não sou o que os outros dizem. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Vamos comigo em Eclesiastes 7, versículo. Você vai ler agora com o pastor. É o versículo 8. Primeira parte do versículo. Pegue uma caneta e subir isso aí. O que está escrito na sua Bíblia Sagrada? Vamos lá. Melhor. O que está escrito aí? Melhor é o que, pessoal? É o fim das coisas do que o princípio delas. Então não importa o que eu estou passando, enfrentando, como eu fui conhecido até aqui, Deus está dizendo que o fim vai ser melhor que o início. Jesus guardou o bom vinho para o início ou para o fim da festa do casamento? Para o fim, meu irmão. Eu tenho que tomar uma decisão, eu vou mudar minha história, eu vou mudar o que as pessoas falam de mim, como eu sou conhecido, eu quero ser como Sangar, conhecido como vencedor. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pega só a primeira parte do versículo. Pastor, mas é outra parte você deixa para lá, porque é outro pensamento, tem um ponto e uma vírgula, mostrando que acabou esse pensamento, tem outro. Ah, pastor, mas está no mesmo versículo. Irmão, quando a Bíblia foi escrita, não existiam versículos, não existiam capítulos. Isso foram nós que colocamos para facilitar encontrar o texto sagrado. Amém? Não existia capítulos nem versículos, não existia. Agora vamos lá, daí diz aqui, ó, melhor é o que? É o fim das coisas. E o Salomão é assim, normalmente num versículo que nós separamos, ele coloca sempre mais de uma sentença. É assim que o Salomão escreve, você conhece ele. Melhor é o fim das coisas do que o quê? Você pode mudar a sua história. Não importa o que você está vivendo até agora, não importa como que as pessoas te conhecem até esse momento aqui na sua cidade, na sua igreja, não importa o que elas falam de você, não importa como a tua família te conhece. Talvez até hoje a tua família te conhece como um fraco, como aquele que chora, que desiste, que abre mão, que olha para trás, que desiste de tudo. Você pode mudar isso. Tua família pode olhar para você como um forte, um guerreiro, um homem de fé, e quando eles precisarem de oração, eles vão te procurar. Talvez até hoje a tua família te conhece como um coração mole, como um medroso, sem coragem, não faz nada, fracassado, não para emprego nenhum. Só você pode mudar essa história. Tua família te conhecer como um vencedor, um trabalhador, uma pessoa que tem um bom testemunho. Então não importa como a minha vida foi até agora, porque eu não consigo apagar o que já passou, mas eu posso escrever o que vai vir na minha vida. Eu não consigo mudar o que ficou para trás, mas daqui para frente eu posso decidir como que vai ser a minha história. E é isso que eu quero que você pare hoje, através dessa mensagem, você reflita e analise. Como eu quero ser conhecido? Como é que a tua esposa te conhece? Não estou perguntando o que tu acha, porque se eu perguntar o que tu acha, tu vai dizer, não, eu sou um bom marido. O que tu faz? Trabalha e bota comida para dentro. Qualquer um faz isso. Amém? Qualquer homem trabalha e bota comida para dentro. Você não é homem por fazer isso. Depois fica a semana toda sentado no sofá, com o controle remoto na mão, como se fosse o cetro, e não faz mais nada. Isso não é ser um bom marido. Ser um bom marido vai muito além disso. Como que eu fui conhecido? Ah, pastor, eu era assim. Mas nós podemos mudar a nossa história. A partir de hoje a gente pode decidir ser diferente. A gente pode decidir fazer o que a gente não fazia. Nós podemos decidir buscar Deus, se transformar numa pessoa melhor, e todo mundo vai olhar para você e vai dizer, fulano, o que houve com você? Eu decidi reescrever a minha história. Amém? Vamos ver de novo como é que diz, leia o texto do pastor, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o que, queridos? O que você está disposto a enfrentar? O que você está disposto a fazer? Você está disposto a lutar? Deus está do lado de quem luta. Sangar não derrubou 600 homens com uma guilhada, não. Ele não derrubou 600 homens porque ele era um bom lutador. Ele não derrubou 600 homens porque ele lutava bem. Ele não derrubou 600 homens porque ele tinha boa mira. Ele derrubou 600 homens porque Deus está do lado de quem decide lutar. Mesmo que você seja mais fraco,
mesmo que você não tenha condições, mesmo que você não tenha as ferramentas que você precisa, mesmo que você não tenha o apoio que você queria ter. Se você decidir lutar, Deus vai estar do teu lado e você vai mudar o fim da tua história. Amém. Vamos ficar de pé. Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.